Fala pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai aprender sobre decomposição de forças. E o que é decomposição de força? É a gente pegar uma força que está inclinada no plano cartesiano e determinar o quanto dessa força está sendo aplicada tanto no eixo x quanto no eixo y. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está com uma força aqui inclinada para cima e para a direita. Então seria determinar o quanto dela está indo para a direita e o quanto dela está indo para cima. Então eu vou mostrar aqui um macetezinho, uma forma muito rápida de a gente conseguir determinar as componentes dessa força, e vou mostrar isso utilizando dois exemplos. Ele vai poder ser aplicado sempre, essa decomposição de forças, tá? Esse macetezinho ele é derivado, né, da definição de seno e cosseno, né, que seno é cateto oposto por hipotenusa e o cosseno cateto adjacente por hipotenusa, mas a gente utiliza uma forma simplificada disso. Vamos para o exercício para a gente entender como que isso funciona. Então, determine a componente vertical e a componente horizontal da força, mostrando tanto a intensidade, valor em newtons, quanto o sentido da força, cima, baixo, direita ou esquerda. Considerando que essa força aqui vale 100 e o ângulo vale 30. Então, eu faço assim, eu fecho um triângulo no sentido da força com o ângulo ficando dentro, certo? Então aqui eu vou ter para a direita a componente chamada Fx e para cima eu vou ter a componente chamada Fy, que está no eixo y. E quem estiver sem o ângulo, nesse caso é o y, ele está longe do ângulo, sem o ângulo, eu utilizo seno, né? Como o próprio nome já aparece, seno sem o ângulo. E quem tiver com o ângulo, eu utilizo cosseno. Então no Fx eu vou utilizar cosseno, né? Vou utilizar as propriedades trigonométricas para decompor essa força. Então, ó, a força em x está com o ângulo aqui, ó, encostando aqui no ângulo, eu utilizo cosseno. Então fica 100 vezes o cosseno de 30. E como a gente já sabe, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então dessa forma, substituindo aqui cosseno de 30 por raiz de 3 sobre 2, o valor da força em x é 100 raiz de 3 sobre 2. E essa aqui já seria a resposta de x. Já em y seria 100 seno de 30, onde o seno de 30 é 1 meio, né? Ou seja, metade. O f de y seria 50 newtons. Então já acabaria aqui essa resolução. Já teríamos as componentes em x e em y. Só por curiosidade, às vezes a gente vai conseguir encontrar essa notação aqui, ó. Seria o valor de x representado por esse izinho e o valor de y representado por esse j. Aqui, beleza? Seriam as componentes cartesianas unitárias. Ok? Mas nosso foco maior aqui nessa aula seria a determinação tanto em x quanto em y. Vamos para um segundo exemplo, vou colocar um de cabeça para baixo para vocês verem que também funciona. Então determine a componente vertical e a componente horizontal da força F, mostrando tanto a intensidade quanto o sentido da força. Então, ó, mesmo procedimento, aqui vai estar a força, ó, nesse sentido, vou fechar um triângulo aqui, ó, que seria uma força para baixo e seria uma força para a direita. Não ficou tão reto, mas imaginem que era para ser. E aqui está o ângulo. Então, quem está com o ângulo dessa vez é a força em Y. Se vocês observarem, é o Y que está tocando no ângulo. Já o X ele está sem o ângulo. Então, dessa vez, para determinar a força em X, eu utilizo o seno, porque ele está sem o ângulo. E o Y eu utilizo o cosseno, que foi o contrário do exercício anterior. Então, para finalizar, a força em x é 600, sempre o valor dela, vezes o seno de 60. O seno de 60 ele é raiz de 3 sobre 2. 600 sobre 2 dá 300. Então fica 300 raiz de 3 para a direita. Observem que essa força aqui está para a direita. Já a força em y seria 600 cosseno de 60. E o cosseno de 60 vale 1 meio. Ou seja, metade de 600, 300. Se vocês têm dificuldade desses valores de seno e cosseno, vejam uma outra aula que tem aqui no canal, que eu canto uma musiquinha e é muito fácil de decorar esses valores. Então, só por curiosidade também,
esses valores das forças também poderiam ser representados assim, 300 raiz de 3, e o menos aqui indicaria que é porque ele está para baixo, né? Menos o 300. No plano cartesiano a gente sempre considera para a direita como positivo e para a esquerda como negativo. Já no eixo Y seria para cima como positivo e para baixo como negativo. Beleza? Então a gente viu aqui uma forma muito simples de decompor forças. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo e até a próxima. Valeu!